Que o amor do Senhor seja sobre a sua vida, que a graça do Senhor cubra toda a sua casa. Queria te convidar a orar. Queria que você colocasse toda a sua atenção agora somente para este tempo que nós vamos dedicar ao nosso Senhor. Vamos orar juntos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela mão do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque tudo é teu. As nossas vidas, a natureza, ó Deus, o firmamento, as circunstâncias, todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado, nós queremos te ofertar, entregando, ó Deus. E, ó Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós queremos, juntos agora, declarar que não há outro como o Senhor. Tu és aquele, ó Deus, em que nós confiamos, que nós nos derramamos, que nós nos entregamos e cremos que cuida de nós. Senhor, obrigado, Senhor, por todo o teu amor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa entrega nesta hora. É tudo o que queremos fazer, entregar-nos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado porque Tu és tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos porque Tu enviaste o Teu Filho para nos salvar. Nós temos a segurança que temos um advogado, aquele que cuida de nós, aquele que nos protege. Senhor, nós Te rendemos tudo que somos, tudo que temos diante de Ti, em nome de Jesus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
Louvado seja Ele. Só existe um nome que toda a terra vai se dobrar, que vai se ajoelhar dizendo: Ele é o Rei. O nome dele é Jesus. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Vamos exaltar o seu nome, glorificá-lo em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. De
Que Deus te abençoe. Deus encha a sua casa da glória e do seu poder em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Agora eu queria aqui te convidar para a gente poder juntos colocar todas as coisas diante do Senhor. Todos os pedidos, todas as necessidades. Se você está do lado de uma pessoa que está precisando de um abraço, declare o amor do Senhor. Vamos juntos clamar pelas nossas preocupações, pelas nossas dificuldades que temos enfrentado. E não mais importante, mas junto, quantas pessoas, mesmo distantes, que nós não conhecemos, têm passado por muitas lutas. Então, nesta hora, eu queria que você colocasse tudo diante do altar do Senhor. Tudo que você precisa, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem se preocupado. E queremos também colocar nesse momento tudo que está no nosso coração, assim, tudo que somos, tudo que já fizemos. Vamos colocar diante de Deus, para que Deus possa confirmar a sua vontade em nossos corações. Entregue tudo, coloque tudo, assim, Deus, faça de mim a tua vontade, o que o Senhor deseja. Agora é um momento de entrega. Vamos colocar isso. Se você tem seus dízimos, suas ofertas, também coloque tudo no altar. Entregue ao Senhor, santifique ao Senhor. Vamos juntos orar por isso, amém? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, enchido a nossa casa da presença do Senhor. Mas agora nós colocamos tudo diante do Senhor. Todas as preocupações, todas as decisões, todas as coisas que nós sonhamos, colocamos todo o nosso ser diante do Senhor, do teu altar, para que nós possamos ser exatamente o que o Senhor sonha, o que o Senhor deseja. Fala conosco, Senhor, nós queremos realmente entregar tudo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. Também queremos deixar no altar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Tudo o que nós somos e temos, nós devemos a Ti, por isso queremos devolver ao Senhor e entregá-lo. Nós já cremos que o Senhor há de fazer uma obra grandiosa por meio de nós e através de nós, em nossas casas, nos nossos trabalhos. Senhor, usa-nos, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. E é isso que colocamos, sabendo que o melhor o Senhor tem para cada um de nós. Por isso já lhe agradecemos, já te honramos e já te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Que a paz e a graça do Senhor sejam sobre a sua vida. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez, quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias. No livro de Lucas, nós vamos ler o capítulo 15. Todo o capítulo 15 de Lucas. Vamos aprender um pouco mais com a vida de Jesus. Vamos aprender com o nosso Mestre. Vamos viver essa porção da Palavra de Deus. Vamos refletir e viver essa porção, em nome de Jesus. Abra aí comigo Lucas 15. E vamos ler juntos. Nós vamos ler o texto sob a perspectiva da nossa fé como responsabilidade. Nós vamos aproveitar a nossa fé, porque a nossa fé nos causa mesmo essa sensação de deleite. Nós podemos desfrutar. A presença de Deus nos causa essa possibilidade de nos deleitarmos, de desfrutarmos, de aproveitarmos coisas preciosas, grandiosas.
e também a responsabilidade nos leva a esse lugar. Então vamos pensar nisso. Também na responsabilidade que temos como filhos de Deus de vivermos tudo isso na presença dele. Então diz assim o texto de Lucas capítulo 15. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe no ombro, cheio de alegria, cheio de júbilo. E achando a casa, reúne os amigos, os vizinhos, e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E disse ainda mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens. Repartiu-lhes, pois, os teus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava absolutamente nada. Caindo, porém, em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, Senhor. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, a melhor vestimenta, pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei-me também o bezerro. Traga o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e achando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E respondeu-lhe: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento sequer. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Senhor Deus, fala conosco profundamente aos corações, cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração, na nossa mente, e possamos vivê-la para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.
vivê-la, Senhor. Bom, Jesus conta 3 parábolas em resposta a um questionamento. Primeiro, ele fala a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e, em terceiro lugar, do filho perdido. 3 histórias para responder a um questionamento dos fariseus. Os pecadores estavam sentados com Jesus. Os publicanos chegaram e queriam ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas estavam murmurando, dizendo: o que é isso? Esse Jesus recebe pecadores, senta e come com eles. E Jesus então lhes propõe 3 parábolas. Os pecadores procuravam Jesus, porque Jesus não fazia o que eles queriam fazer, e nem diziam exatamente o que eles queriam ouvir, mas Jesus entendia as suas necessidades e procurava ajudá-los. Vou repetir. Os pecadores procuravam Jesus, certos de que não iam receber o que queriam, ouvir o que queriam ouvir, porque Jesus não fazia nada do que eles queriam e nem dizia exatamente o que eles queriam ouvir, mas Jesus entendia suas necessidades e procurava ajudá-los. Enquanto os fariseus criticavam e sempre mantinha distância dos pecadores, Jesus usou então essas 3 parábolas para refutar essas acusações. Fariseus escandalizados, escribas escandalizados com seu comportamento, e já era uma situação problemática para Jesus receber as pessoas, os pecadores, de braços abertos, aquelas pessoas que eram colocadas de lado, aquelas pessoas que eram recriminadas, quanto mais sentar à mesa com eles. E Jesus estava ali sentado à mesa com esses homens. Agora, o que eu quero te falar a respeito do propósito de Jesus vir à terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E há muita gente perecendo, mas Jesus entregou a vida. Jesus se preocupou totalmente, completamente, deu de si para aqueles que não conheciam a Deus, para aqueles que estavam distantes de Deus. E sabe, quando nós recebemos uma mensagem da parte de Deus, que nós somos como Jesus e devemos ser a semelhança dele, primogênito, ele o primogênito de muitos irmãos, a semelhança dele nós devemos viver e ser. Quando nós fazemos isso, a nossa vida toma sentido. Quando nós trilhamos o mesmo caminho de Jesus, de ir até os pecadores, de falar com eles, de viver em função do amor de Deus para eles, entendendo as suas necessidades, procurando ajudá-los. Porque C.S. Lewis escreveu algo interessante. Anote: no céu, a alegria é assunto sério, e você e eu somos chamados a participar dessa alegria. No céu, a alegria é assunto sério, e você e eu somos chamados a participar dessa alegria. Havia alegria no céu quando um pecador se arrependia. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Haverá sempre alegria no céu quando um pecador encontra esse lugar, o lugar com Deus, o lugar da vida dele com Deus. Jesus então fala para aqueles homens sobre a verdadeira alegria de Deus, o que causa alegria no coração de Deus. E a resposta foi o resgate do homem para ele. Deus deixa claro que o céu se alegra com o resgate. Jesus informa para aqueles homens: existe algo muito maior do que nós colocarmos esses homens distante de nós ou distante de Deus. Existe algo muito mais relevante, mais bonito, mais precioso, que dá sentido à vida, é nós chamarmos essas pessoas para o resgate, porque é isso que dá alegria no coração de Deus.
É com isso que o meu Pai se alegra. É assim que a alegria no céu existe. Normalmente, não é regra. Nós estamos muito preocupados com a nossa alegria, não é verdade? Muito mais do que com a alegria de Deus. É verdade, eu não sei se eu estou forçando demais, mas quando a gente acorda, normalmente a gente olha para uma necessidade nossa. Mas quase nunca a gente pensa assim, o que alegrará o coração de Deus agora? Quando você tem um problema, a primeira coisa que você faz é se envolver profundamente com aquele problema. Quando você tem um desejo, o que você faz? Normalmente é você se envolver profundamente com aquele desejo. E normalmente os desejos que você tem, normalmente os desejos que nós temos, são desejos que vão satisfazer a nossa própria vontade. Mas quando foi, e eu quero pensar com você, que você acordou, você falou, meu maior desejo, a gente até canta, meu maior prazer é te adorar, Senhor, é te alegrar, Senhor, é ver a tua alegria, Senhor. Mas qual foi o dia que você acordou e de fato falou bem assim, hoje eu vou me dedicar o dia inteiro a arrancar risos de Deus. Hoje eu vou me dedicar a viver o dia inteiro participando de uma alegria que vai existir no céu. Então, nós estamos assim, tão envolvidos com a nossa própria existência, com a nossa própria vontade, mas Deus entregou o Filho. Não desistiu de nós em nenhum momento. Tem promovido alegria. Tem se preocupado com os detalhes do nosso bem-estar. E olha, pensa comigo, e apesar dele ter nos dado a vida, ter entregado o Filho, de estar sempre se preocupando com o nosso bem-estar, de estar cuidando dos detalhes para que a gente tenha um mundo maravilhoso ao nosso redor e derredor, a família, a presença dele, tudo que ele vai nos entregando. Apesar disso, o nosso desejo não é tanto de retribuir ao Pai, mas de querer ainda mais. Já parou para pensar nisso? Nós estamos muito voltados para a nossa necessidade, para a nossa vontade, para o nosso sofrimento, nossa falta, nossa tristeza e nossos desejos. Não é regra, mas fato é que a maioria das vezes é assim. E quando tem um pecador que precisa tanto de nós, e quando tem um pecador passando ao nosso redor e derredor, muitas vezes a gente passa direto. Porque nem sempre parar para conversar com aquela pessoa, como Jesus fez, de sentar à mesa com eles, para nós é classificado como uma grande alegria. Porque alegrar o coração de Deus é algo precioso. E significa estar linkado com Ele, significa estar atrelado a Ele. E alegrar o coração de Deus e promover a alegria nos céus é estar ligado à fonte da sabedoria e da vida. No céu, alegria é assunto sério. E você e eu vamos e devemos participar dessa alegria. Essas três parábolas, nos ajudam a entender o que significa estar perdido. Em primeiro lugar, quer dizer estar fora do lugar. Ali, na primeira parábola que Jesus nos conta a respeito das ovelhas, aquela uma que se perde e fica 99, tendo 100 ovelhas, Jesus começa a falar, uma se perdeu. E aí ele também fala a respeito da dracma perdida, da moedinha. E ele diz, as ovelhas devem ficar no seu rebanho e as moedas presas à corrente. Os pecadores que se perderam a comunhão com a fonte. Estar perdido significa estar impossibilitado de servir, de ser útil. Sabe, sem sentido. Se você tem uma moedinha perdida, ela não pode ser gasta. Uma ovelha perdida não serve para o proveito do pastor, porque a gente não tem acesso à lã daquela ovelha, ela está perdida. Comprar alguma coisa com moeda perdida é impossível, porque você não sabe onde ela está. Um pecador perdido não pode experimentar a plenitude enriquecedora que Deus
tem para ele em Cristo Jesus. E sabe que essa mensagem nos dá essa responsabilidade de ir atrás dessas ovelhas perdidas, de estar com o coração aberto para arrebanhar todas elas, certos de que você vai sofrer algum tipo de embate, como Jesus sofreu, certo de que você pode receber algum tipo de questionamento de você mesmo ou de alguém ao seu redor, certo de que você vai se questionar sobre o seu cansaço, sobre o seu tempo, sobre os seus desejos primários. Mas eu quero te dizer que quando um desses perdidos é encontrado, salvo significa estar de volta ao lugar reconciliado com Deus, ter a possibilidade de servir, ter um propósito na vida, está fora de perigo. Meus irmãos, quanta coisa boa já vivi, porque tive o privilégio de participar do resgate de algumas pessoas. E sabe que esse privilégio maravilhoso de participar desse resgate trouxeram a mim testemunhos de outras pessoas, dessas pessoas, tão edificante. E eu cheguei a uma conclusão, que não existe nada mais precioso na vida do que ser usado por Deus no resgate de alguém. Eu quero falar mesmo, pedir perdão, pedir desculpa, pedir licença, para falar sobre um irmão da nossa igreja, que se encontrava numa situação em que ele mesmo já tinha desistido dele. Eu não vou dizer o nome desse irmão, mas eu pensando a respeito agora desse texto, e naquele momento em que eu estava caminhando junto com ele, eu orei com ele, e naquela oração, eu falando a respeito do que Deus poderia fazer, e eu falei, olha, talvez você não tenha hoje um emprego, talvez você não tenha hoje uma vida espiritual forjada, firmada, você não tenha hoje uma esposa, talvez você não tenha hoje um desejo de seguir adiante, mas Deus vai te entregar tudo isso. E tudo vai ser diferente do que é agora. Deus deseja viver com você esse resgate. Você precisa abrir o coração para ser resgatado por Deus. E olha, eu, passado alguns anos, recebi uma ligação no dia do aniversário de casamento desse irmão. E como foi uma choradeira por perceber que agora a vida dele estava sendo vivida nessa dimensão. Estar de volta ao lugar, reconciliado, tendo a possibilidade de servir, tendo um propósito de vida. Eu me lembro que quando nós éramos ainda líderes de pequenos grupos, líderes de célula, eu não era pastor ainda, e Cíntia foi numa farmácia dessas que preparam remédio de manipulação, e aí ela foi atendida por uma jovem senhora que ela não conhecia, e ela fez um convite para aquela jovem senhora. Ela disse assim, olha, nós temos um pequeno grupo na minha casa de casais, você deseja ir lá com o seu marido? Sim, vocês são de qual igreja? Então ela se apresentou, disse de qual igreja nós éramos naquele tempo, já faz um tempo. E aquela jovem senhora aceitou o convite e apareceu na nossa casa. E eles apareceram lá, os dois, casalzinho, sem filhos. E aí na primeira reunião eles participaram, foi uma bênção, nós estávamos todos reunidos, convidamos eles para voltarem, e eles falaram, não, a gente vai voltar, a gente gostou, eles foram silenciosos. E na segunda, eles já começaram a ter um pouco mais de intimidade, na terceira, e até que um dia, eles falaram a respeito de um problema. Eles tinham um problema, se não me engano, um problema de consanguinidade, em que o filhinho deles, após 1 ano de vida, ia a óbito. E eles já tinha acontecido isso, se não me engano, 1 ou 2 vezes. Eles já tinham tido esse desprazer de enterrar uma criança por causa daquele problema. E o médico disse, olha, a possibilidade de vocês terem um outro filho é muito pequena. E eles estavam assim, sem fé. Eles estavam assim, distante de uma vida de paz e tranquilidade, porque eles queriam muito ter um filho.
E aquele pequeno grupo e aquele lugar serviu para eles de conforto, de cuidado. E foi uma bênção, porque depois de muito tempo nós nos encontramos assim, ao vivo e a cores. E para minha surpresa, meu filho estava treinando futebol junto com o filho dele. Deus havia entregado para eles um filho e depois uma outra filha. Jesus estava dizendo que Deus procura as pessoas perdidas, distantes dele, em vários níveis, não só aqueles pecadores que não conhecem verdadeiramente o seu amor, mas aqueles que de alguma maneira estão distantes dessa graça. Não é de se admirar que aqueles escribas e fariseus tivessem ficado ofendidos com a sua teologia legalista, e não havia um lugar para um Deus desse tipo, um Deus que resgata, um Deus que chama para a existência. Havia esquecido que Deus procurou Adão e Eva quando pecaram, e Deus procurou, mas eles se esconderam de Deus. E apesar de seu suposto conhecimento das Escrituras Sagradas, eles se esqueceram que Deus é um Pai amoroso, que se compadece, que cuida dos seus, que ama os seus filhos e que tem olhos também para aqueles rebeldes. Lá no Salmo 103 fala a respeito disso. Poucas alegrias se comparam a de encontrar pecadores perdidos e levá-los ao Salvador. Poucas alegrias se comparam àquelas pessoas que estão com a fé abalada e quando nós estendemos a mão e levamos elas à presença de Deus. Como disse John Wesley, a igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra de resgate, de amor e de aproximação das pessoas a Deus. O texto fala verdadeiramente dos perdidos, mas eu estou indo além. Eu estou falando que Deus nos usa para isso e também para cuidar daqueles que estão com a fé abalada. Sim, a alegria de voltar. Aquele filho que conhecia o pai, que estava com o pai, que participava da vida do pai, mas que num dado momento estancou do pai. Essa é a terceira parábola do filho pródigo. Quando ele requeriu a sua herança, quando o pai ainda estava vivo, ele estava matando o pai em vida. Um ato insano, de desonra total e absoluta. Ele estava com os seus sentimentos alterados, com as suas emoções alteradas. E ele se foi. E ele deixou o pai triste. E ele deixou o pai assim, desgostoso da vida, creio eu. Ele deixou o pai numa condição assim de impotência, porque Deus Ele não se contradiz. E Deus nos deu a capacidade de negá-lo, de virar as costas para Ele. Mas imagine a criação de Deus, a imagem e semelhança, quando vira as costas para o Criador, para o Pai amado, aquele que entrega tudo para o Filho querido. Deus deve se sentir muito triste, porque Deus se alegra, Deus se entristece. E eu quero te dizer que essa alegria de voltar, chamamos essa parábola do filho pródigo de filho esbanjador, mas poderia ser chamada também de a parábola do pai amoroso, aquele que está com o coração aberto, que corre em função na direção do filho, que vive fazendo as coisas em função do filho, inclusive a festa, e dando tudo para aquele filho se estabelecer de volta e viver as maravilhas da casa do pai. Eu quero te dizer que, ao contrário do pastor de ovelhas e da mulher que encontrou a dracma dessas parábolas anteriores, ele não saiu à procura, mas foi o pai que correu para o filho e abraçou o seu pescoço. Deu para entender muito bem a bondade do pai, o pai que trouxe a vida para o filho com os braços abertos e com o abraço apertado. No céu, a alegria é assunto sério, e eu e você devemos participar dessa alegria. C.S. Lewis. O filho pródigo, ele estava perdido,
mas Jesus disse: eu sou o caminho. Ele era ignorante, mas Jesus disse: eu trago uma verdade que responde à sua ignorância. Eu sou a verdade. Ele estava morto, mas Jesus diz: eu sou a vida. E traz para ele o renovo de vida e a alegria do Pai. A história apresenta 3 experiências do rapaz. Essa última. Primeiro, a rebelião, porque ele quer o dinheiro dele, ele quer a parte da herança dele e ele sai. Depois, o arrependimento, quando ele cai em si, ele percebe que ali só tinha desgraça e ele precisava voltar. E depois, a alegria, o regozijo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para viver assim como Jesus, participando do regozijo quando o filho voltar, indo atrás dele para que ele volte e viva o melhor de Deus, indo atrás da 100ª ovelha, indo atrás da dracma perdida, tendo coragem para conversar com os religiosos e dizer para eles: olha, eu estou aqui num plano de resgate, tendo coragem para atender os seus próprios questionamentos, quando você se sente impulsionado a pensar na sua própria vida, sem entender que tem, muitas vezes, sem entender que tem tanta gente morrendo ao seu lado. Me lembro que numa experiência que um amigo teve aí, ao ir para o interior da Amazônia, lá no interiorzão, Nova Airipoanã, eu acho que esse é o nome do lugar, Nova Airipoanã. Ele encontrou lá uma senhora, e ele me contou essa história, e ele ficou encantado com essa senhora. E essa senhora acordava às 4 da manhã, ela colocava um barco no rio, levava o seu marido, e ela acordava às 4 da manhã e começava a remar rio acima. E ele fez um questionamento para ela: mas por que a senhora sai tão cedo? Ela falou: porque eu preciso falar do amor de Jesus. Há muita gente que pode morrer hoje sem ouvir falar do amor de Deus. Eu preciso falar para a comunidade ribeirinha, eu preciso falar para as aldeias indígenas, eu preciso seguir adiante, porque alguém pode morrer sem ouvir o amor a mensagem do Evangelho, que é a revelação do amor de Deus. E eu preciso falar dessa mensagem que um dia me resgatou e me trouxe vida, e eu não posso ficar parado no meu lugar, porque tem gente morrendo nesse momento. Então eu tenho que acordar cedo, e eu levo meu marido, porque ele fica ali com um remo, e se vier um jacaré ele bate, se vier uma cobra ele bate, e a gente vai revezando, e a gente vai falando do amor de Deus, e a gente vai subindo rio acima. Eu quero dizer uma coisa para você: existe rebelião, mas nós temos que participar desse processo de resgate, em que a gente, com a mensagem de Deus, a gente promove o arrependimento e participar dessa alegria, porque Deus nos chamou para resplandecer a sua luz, a vivermos como luzeiro. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos aqueles que vamos trazer uma resposta para esse mundo. Deus conta com você. Nós precisamos ser o apontamento no meio do caos. Uma vez um jovem me perguntou: mas pastor, aquela pessoa nem quer. Eles não querem, mas nós precisamos ir, porque quando uma pessoa está no meio do pecado, no meio da escuridão, ela não sabe para onde ir, mas ela precisa. Ela não sabe o que responder, mas ela precisa de uma resposta. Muitas vezes ela não quer, porque ela não sabe, porque o ignorante não quer uma coisa que ele não sabe que pode existir. Mas nós precisamos apontar o caminho, nós precisamos ser luzeiro, nós precisamos trazer uma resposta. E às vezes nós passamos por problemas, mas nós precisamos continuar sendo luz. Às vezes nós precisamos passar por dificuldades, porque é na dificuldade que nós vamos aprender a entender a dor do outro, porque só quem sofreu uma coisa sabe avaliar quem está sofrendo aquela coisa. E Deus às vezes permite o sofrimento para que a gente possa sensibilizar diante de um sofrimento alheio. E Deus às vezes permite tudo isso para que a gente se desperte verdadeiramente e a gente funcione mesmo como
uma resposta, aquele que aponta o caminho. Jesus conta 3 parábolas e te chama a contar as 3 parábolas e a vivê-las com os pecadores. A chamar aqueles que estão distantes de Deus, tendo misericórdia, tendo um amor por eles. A chamar aqueles que estão distantes de Deus e entender que a sua vida não tem sentido se você sentar no banco da igreja e sempre quiser receber e receber e receber. Em que você senta na frente da televisão, muda e essa mensagem não me atinge, essa também não me atinge, essa não está de acordo com a minha necessidade. Isso não tem sentido, essa não é a vida cristã. Essa não é a vida que Deus te chamou para viver. Deus te chamou para participar de um plano de resgate. Sabe por quê? Porque a alegria no céu é assunto sério. E Deus te chama a participar dessa alegria juntamente com Ele, juntamente com o céu. Deus te chama a viver isso porque a sua vida com Ele não tem sentido se você parar no meio do caminho, se você não completar esse propósito, se você não cumprir esse propósito para completar a vida com Ele. Melhor dizendo, Deus te chama a viver com Ele para que você participe, sendo sal, sendo luz. A igreja, ela não vai seguir, em Efésios capítulo 4 diz isso, se cada um de nós não entendermos que Deus chamou para cada um de nós para uma situação definida e diferente. Ele deu para pastor, uns para pastores, apóstolos, mestres, pastores e mestres, apóstolos, evangelistas. Todos nós somos aqueles que falam do amor de Deus. Porque Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho ordenado, para que você possa realmente encher a terra do amor de Deus, de paz, de alegria, de esperança. Nós somos a igreja, e a igreja não está na terra, senão outra coisa, para um resgate. Foi assim que disse o John Stott. O John Wesley, perdoe. A igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra, sendo sal, sendo luz, participando dessa alegria nos céus. Jesus deixa claro que a alegria de Deus é essa, que a alegria dos céus está nisso. Quando um pecador se arrepende, quando há aproximação do homem para com Deus. Deus te abençoe, igreja. Que Deus faça você entender que a sua fé, ela tem sentido quando tem doses bem fortes de responsabilidade na obediência e no amor a Deus. Senão ela não tem sentido. Nossa vida não é uma vida de estagnação. Mas eu estou velho demais. Não está. Deus tem usado você de forma poderosa. Mas eu estou novo demais. Não está. Mas é o meu temperamento, eu sou muito tímido. Não é. Moisés era gago e tinha muitas respostas para Deus. Mas ele foi o líder de uma grande nação, de um país. Moisés foi o responsável pelo resgate de um povo. E esse resgate, aos olhos humanos, era impossível de existir. Não se menospreze, não se minorize, não dê desculpas para Deus. Você precisa hoje mesmo começar. Deus tem respostas para você e através de você resposta para uma multidão de pessoas. Tome posse disso, porque Jesus respondeu com 3 parábolas. Responda você também. Seja cheio do Espírito Santo, fale do amor de Deus e cumpra esse resgate. Você vai ver que a sua vida começará a ter um outro rumo, um outro sentido. Os seus problemas ficarão pequenininhos. Deus cuidará de ti. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as outras coisas, quaisquer, serão acrescentadas à sua vida. Você não viveu, você não foi chamado para viver uma vida sem fé. Você foi chamado para viver uma vida de fé, e uma fé relevante,
Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje à noite, você está sendo intimado, nessa hora, a chamar pelo menos umas 100 pessoas através do seu contato aí. Você vai mandar aí um convite para pelo menos 100 pessoas. É tão simples. Com 2 cliques, você pega aí nos seus contatos e manda um convite para assistir esse culto e o da noite, que vai ser uma bênção para a tua vida e para a vida de todos aqueles que vão estar conosco. Começa por aí. Ore por um agora, ore por 2, ore por 3, ore por 10. Pegue o seu telefone, ligue para pelo menos 20 pessoas. Ore com eles, faça isso. Faça uma conferência, uma videoconferência. Fale do amor de Deus. Faça uma oração de 2 minutinhos. E você vai ver o quanto essa pessoa será abençoada. E você vai cumprir esse propósito. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero orar. Senhor, nós queremos ter o mesmo coração de Jesus e cumprir esses propósitos, viver para o louvor da Tua glória, viver para Ti, tão somente para Ti, viver por Ti, tão somente por Ti. Queremos, Senhor Deus, participar da alegria dos céus, porque certamente a alegria nos céus é um assunto sério, e o Senhor deseja que participemos dela. Então nos leve, Senhor Deus, a sermos sal, a sermos luz, sermos luzeiros, aqueles que trazem uma resposta, aqueles que conduzem ao caminho da salvação. Tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e até a noite às 20. Em nome de Jesus.